Olá, que bom que você chegou por aqui. E se você clicou nesse vídeo é porque você quer entender se a sua meta é útil ou é inútil, não é? Acertei? Que bom, então você está no lugar certo, porque eu vou te dar hoje 4 parâmetros dos quais você vai poder se basear para saber se você tem uma meta útil ou uma meta inútil. Então, vamos lá. Primeiro parâmetro. Você tem uma meta inútil se a sua meta não for relevante. Muitas pessoas não têm as suas metas como uma prioridade na sua vida. Elas consideram a meta tudo. Elas consideram um hobby, elas fazem aquilo para passar o tempo, elas pensam que é apenas uma lista de desejo, que é apenas uma ideia, só que elas não consideram a meta como uma prioridade. Então, se você faz todas as demandas que exige o seu dia a dia, você acorda, você escova os dentes, você toma o seu cafezinho, você vai trabalhar, você volta para casa, você faz a sua comida, você assiste a sua novela, você vai dormir. Cadê o tempo das suas metas? Não sobrou. Por quê? Porque a sua meta não é uma prioridade. E aí você tenta gerenciar o seu tempo para sobrar alguma hora, algum momentozinho para você priorizar a sua meta. Só que é justamente ao contrário. Você não pode gerenciar o seu tempo. Você pode sim gerenciar as suas prioridades. Porque tempo todo mundo tem igual. Todo mundo tem 24 horas por dia. Mas se você souber gerenciar as suas prioridades e aí encaixar ali as suas metas dentro do tempo que você tem pré-estabelecido para elas, as coisas vão funcionar e aí sim você tem uma meta relevante. Então deu para entender essa parte? Você não fica esperando você ter um tempo para aí sim encaixar suas prioridades. Não. Você separa um tempo específico, você planeja a sua rotina com aquele tempo específico para você encaixar a sua meta. Então, o nosso segundo parâmetro é mensurar a meta. Se a sua meta não pode ser mensurada, então ela corre muito risco de ser uma meta inútil. Uma meta, ela precisa ser mensurada, precisa ter indicadores de desempenho. Aquilo que você não consegue medir, você não consegue controlar. Se você não consegue perceber se você está progredindo, se você está regredindo ou se você está num ponto parado, como é que você vai organizar? Como é que você vai reorganizar? Como é que você vai distribuir melhor as suas prioridades? Como é que você vai mensurar o seu desempenho? Não tem como. Então, se você quer emagrecer, esse ano eu estabeleci como meta emagrecer. Beleza? Qual é o seu indicador de desempenho? A balança. Sim, a balança é o seu indicador de desempenho. E ali você vai marcando por período, não sei como é que você vai fazer, mas você vai marcando por período ali quanto você já emagreceu. Todas as minhas metas, elas possuem um indicador de desempenho. Geralmente eu faço um indicador mensal para eu saber se foi uma semana boa, se foi uma semana neutra, razoável, aonde eu não trabalhei tanto em prol das minhas metas, ou se foi uma semana ruim, aonde realmente eu não consegui fazer nada, minha rotina realmente não se encaixou. Então, o nosso terceiro parâmetro para saber se a sua meta é útil ou é inútil é saber se ela é uma meta alcançável. A sua meta é alcançável? A sua meta é atingível? Você está preparada para receber a sua meta? Nesse exato momento, nesse ano, você está pronta para alcançar essa meta? Então presta muita atenção. Às vezes as coisas não acontecem naquele momento que a gente planejou. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento adequado, a gente não tem o amadurecimento necessário. Idade não tem nada a ver com amadurecimento, certo? A gente não está preparada, a gente não se preparou para alcançar aquela meta. Então é muito importante você se conhecer. O autoconhecimento é muito importante para você realmente saber: eu estou preparada?
Eu quero, esse é o meu momento, eu estou decidida a fazer isso. Porque se você não se preparar e ter total clareza do seu destino, de para onde você está indo, qual a distância, quais são os obstáculos, você não tem uma meta. Você tem um sonho ainda, que pode ser transformado numa meta, ok? Tudo começa com um sonho. Mas para que seja alcançável, você precisa se preparar. Então, entendido esse terceiro parâmetro? A sua meta é inútil se ela não for uma meta alcançável. Para ser alcançável, você precisa estar preparada, estruturada para alcançar. E o nosso quarto e último parâmetro é: a sua meta é específica? Você tem uma meta específica? No iniciozinho desse ano, eu fiz um trabalho com os adolescentes de estabelecer as metas desse ano para eles. E aí, o desafio era eles justamente colocarem o que era a meta e como eles iriam alcançar aquela meta. Então, por exemplo, minha meta é comprar o celular X. Ok, isso é o quê? O que você quer? Você quer o celular X. Como você vai ter o celular X? Eu vou juntar o dinheiro da minha mesada. Eu vou vender brigadeiro na escola. Ok. Então a sua meta é específica. Você quer isso e vai atingir assim. Você quer isso e vai atingir dessa forma aqui. Você tem que unir o que você quer, com o como você vai fazer. Então a sua meta se torna específica. Quando você não sabe o que e o como, aí não tem nada, né? Primeiro, se você não sabe o que, aí ainda não tem nada. É sinal de que ainda não tem nada para ser planejado. E aí você precisa saber o como. Quando você sabe o que, você tem que saber agora o como. Como é que você vai fazer isso? E aí, no meio do caminho, você vai gerando atividades. No meio do caminho, você vai produzindo situações, você vai tendo ideias para você alcançar o quê? Para você alcançar o quê? Às vezes, a meta que você deseja não é para esse ano. Pode ser para daqui a 10 anos? Sim, faz parte de um plano de vida. Às vezes não faz parte desse ano, mas faz parte de um plano de vida. Que você já precisa começar a trabalhar a partir de agora. Para que daqui a 10 anos você possa alcançá-la, ok? A gente vai falar também sobre isso, mas no próximo vídeo. Fique aguardando, porque aqui nesse canal vai ter muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal. Bacana é bem antigo, né? Aí vai ter muito conteúdo legal, falando sobre metas, sobre decisões, sobre plano de vida, sobre plano de ação. Muita coisa boa, tá? Foi muito bom estar com você hoje aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, não esquece, e se inscreve no canal.